Bom dia, meus amores. Como vocês estão? Gente, estamos aqui em mais uma live. Você também que está assistindo gravado, seja muito bem-vinda a essa live. E na live de hoje, eu vou trazer um assunto que ele é um assunto assim, meio que para te dar um pontapé inicial, tá? Então, o tema da live de hoje é por onde começar, né? Essa é uma pergunta que eu escuto muito, né? Tanto nas consultas quanto aqui no Instagram. Gabi, eu tô fazendo tudo errado. Por onde eu começo? O que eu faço, né? Então, a live de hoje é sobre isso, tá? Porque a gente tem que começar de algum lugar, né, gente? Então, se você tá fazendo aí coisas que não estão legais, vamos traçar aí algumas metas, vamos traçar aí um passo a passo de por onde começar, tá? Bom, então, eu, enquanto nutricionista, enquanto pessoa, penso que se você está com a vida toda desorganizada em termos de alimentação, de horário, de rotina e tudo mais, primeiro de tudo, você vai definir dias e horários para fazer as coisas que você precisa fazer, tá? Então, todo sábado eu vou na feira, todo dia X do mês eu vou fazer compra de supermercado, em tal hora, e aí eu vou chegar em casa e eu vou organizar desse jeito, tá? Então, gente, é muito importante que a gente tenha um planner, que a gente tenha uma agenda, que a gente tenha um planejamento com as coisas que a gente precisa fazer da rotina. Porque às vezes a pessoa fala assim, minha rotina já tá tranquila, já tô assim há muito tempo e tal, mas ela não tá conseguindo fazer o que ela precisa fazer, né? Pra ter uma vida saudável. Então, talvez não esteja tão organizadinho assim, né? Então, primeiro de tudo, defina dias e horários para você fazer aquilo que você precisa fazer, tá? Seja exercício físico, seja compras de supermercado, seja, enfim, o que você tem aí na sua rotina. Pega um caderninho, pega um planner, vai anotando lá e vai dividindo aí por semana, que eu acho que fica mais fácil, tá? E aí, quando a gente fala propriamente dito da alimentação, gente, a gente vai começar pelo básico, tá? O que é o básico? Beber água, tá? Isso aqui é um copinho de chá, mas aqui dentro tem água, tá? Bom, por quê? Porque é uma coisa muito básica, é uma coisa muito óbvia, é uma coisa muito assim, eu já bebo água. E quando eu vou perguntar quanto de água você bebe, a maioria das pessoas bebe 1 litro, 1,5 litros. E aí, meu amor, eu sinto te informar, mas isso é uma quantidade muito pequena de água, tá? Então, assim, primeiro de tudo, a gente vai começar bebendo água. Então, compre uma garrafinha, deixa um copinho do seu lado no trabalho e tudo mais. E se comprometa a beber água. Gabi, quanto de água que eu tenho que beber? 2 litros? Não. Você precisa beber pelo menos 35 ml de água por quilo de peso. Então, você vai fazer um cálculo, tá? Se você pesa 50 quilos, você vai multiplicar 50 por 35 e vai dar lá a quantidade de água que você precisa tomar, tá? Lembrando, gente, que isso aqui é um cálculo geral, é uma estimativa. Tem pessoas que precisam de muito mais água do que isso, principalmente quando a gente pensa em um funcionamento intestinal, tá? Então, de fato, esse é um cálculo para você ter uma base da quantidade que você precisa beber, mas talvez você precise de mais água, principalmente quando a gente pensa em intestino preso. Então, calculei de 35 a 40 ml por quilo de peso. Sinta seu corpo, vá observando, né, como é que você tá e tudo. E aí, você vai aumentando conforme a necessidade, tá? Mas o mínimo que a gente tem que tomar é esses 35 ml por quilo, tá? Gente, isso é algo tão importante para o funcionamento do intestino, para sua pele, para a melhora da celulite, para a questão da fome, né? Então, muitas vezes a pessoa fala assim, que eu sinto fome o tempo todo. Lógico, quando você vai ver, ela não tá bebendo água, né? Então, não é fome, é sede, né? A falta de água também, ela pode alterar a pressão, né? Porque a gente precisa ter ali líquido, a gente precisa estar hidratada para que a nossa pressão se mantenha em níveis bons, em níveis adequados e saudáveis, né? Então, é muito importante que você tenha um consumo adequado de água, tá? Então, Gabi, primeira coisa que eu tenho que fazer, comprar uma garrafinha, calcular a quantidade de água que você precisa beber e dividir em metas no dia, né? Então, por exemplo, eu vou acordar, tomar 500 ml de água, que é maravilhoso para o funcionamento do intestino, por exemplo. Daí, depois no treino, vou tomar mais 500 ml. Só aí já deu 1 litro, né? Aí no meu período da manhã eu tomo mais 500, no meu período da tarde eu tomo ali 1 litro. E à noite você já vai reduzindo a quantidade ali para uns 500 a 300 ml, porque senão você vai acordar para fazer xixi à noite, tá?
Então vamos começar pela água. Ah, Gabi, eu tenho dificuldade de tomar água. Faz uma água saborizada, coloca um gengibre lá na água, coloca um hortelã, umas rodelinhas de limão que talvez facilite para você tomar. Outra coisa que você pode utilizar como hidratação, como um recurso também, é incluir chás. Então se você precisa beber 2 litros de água por dia, você pode tomar aí 1,5 litro de água e 500 ml de chá também, que vai contar, tá bom? Então esse é o primeiro ponto. Água, ajuste a sua quantidade de água. Segundo ponto, se eu fosse falar para você que quer começar a mudar estilo de vida, reduza ou retire os ultraprocessados da sua vida. Gabi, o que são os ultraprocessados? São aqueles produtos alimentícios, que a gente não pode chamar aquilo nem de alimento, que tem alta quantidade de conservantes, de corantes, né, de estabilizantes. Então é aquilo ali, uma bolachinha recheada, é um salgadinho, é um refrigerante, é uma... Deixa eu pensar o que é mais aqui que a gente tem de ultraprocessado. Um salame, um presunto, um peito de peru. Então, são produtos alimentícios que têm que tem uma quantidade muito grande de aditivos. Normalmente muito sódio, muito açúcar, nitrito, nitrato, que são extremamente prejudiciais para o nosso intestino e para a nossa saúde, né? Tem uma grande quantidade de glutamato monossódico também, que além de levar à retenção de líquido, é algo que vai alterar muito o funcionamento do seu cérebro, né? Então ele gera uma necessidade cada vez maior de consumir esses alimentos mais palatáveis, né? Então, segunda coisa que quando a gente pensa em mudança de hábitos, mudança de estilo de vida, é reduzir drasticamente esses ultraprocessados. E aí, gente, quando eu falo em reduzir, não é que você precisa abolir da sua vida e não comer nunca mais, mas é o tipo de coisa que você não precisa ter em casa, tá? Então não tem esses alimentos em casa. É o tipo de coisa que você vai comer em uma festa, em uma ocasião especial, em um aniversário, uma comemoração, tá? Mas não é o que você tem que ter em casa. Você vai talvez para uma viagem, aí no café da manhã do hotel você vai comer um presunto, mas no dia a dia não é interessante que você tenha esses alimentos em casa, tá bom? Então esse foi o nosso segundo ponto. E agora vamos falar de incluir, né? Então, você tira uma coisa, então você tira ultraprocessados e você aumenta a quantidade de frutas e vegetais, tá? Isso é tão básico, é tão importante, mas muita gente não faz. Então, para vocês terem uma ideia, o consumo adequado de vegetais por dia de, no mínimo, 300 gramas, tá? E de frutas também de 300 a 400 gramas. Vegetais, gente, de 300 a 600 gramas. Então, se você tem um intestino muito preso, por exemplo, talvez você precise comer uma quantidade bem maior de vegetais do que essas 300 gramas, tá? Mas aí vocês têm que estar atentas nesse consumo. Eu sugiro até que pese na balancinha para ver se você está consumindo a quantidade certa. Gabi, precisa ser cru? Não, você precisa comer, tá? Pode ser cru, pode ser cozido, assado, grelhado, no purê, sei lá, no refogado, enfim. Você vai escolher como consumir esses vegetais, por exemplo. O importante é que você consuma todos os dias, sábado, domingo, feriado, tá? Todos os dias, ou no almoço, ou no jantar, ou no almoço e jantar. Então, se você quiser, por exemplo, vou comer aqui 600 gramas no almoço e não vou comer no jantar, tudo bem, sem problemas, tá? Você só precisa bater aquela meta ali de quantidade. E outra, você pode incluir esses vegetais em lanches da tarde, em sucos e tudo mais, tá? Então, fique aí a seu critério, você só precisa comer. Frutas, a mesma coisa, considerando aí 300 gramas de frutas, dá mais ou menos 3 porções, né? Então, você pode comer almoço, café da manhã, almoço e jantar, café da manhã, almoço e lanche da tarde, enfim, você pode distribuir isso da forma que você quiser, da forma que for melhor pra você, tá? Bom, então, aumentar a água, reduzir ultraprocessados, consumir frutas e vegetais. Quarto ponto, reduzir glúten, tá? Então, aquele pãozinho, aquela cervejinha, aquela bolachinha que você come, é importante que você reduza. Porque, gente, o glúten ele é uma proteína altamente inflamatória para o nosso intestino, é uma das causas de cocô de bolinha, né? Então, aquela pessoa que faz cocô de cabritinho normalmente está relacionada ao consumo de glúten ou ao consumo de leite e derivados. Então, é algo que a gente precisa realmente reduzir, tá? Então, tem muita gente que fala assim, eu não vivo sem meu pãozinho. Mas, meu amor, tem tanta coisa pra você comer, você tem certeza que você não vive sem esse pão? Bom, muitas vezes é vontade, é falta do que comer, né? Então, a gente pode substituir aí esse pão, o pãozinho, né, de manhã por uma aveia
sem glúten, no caso, se for uma pessoa que tem muita sensibilidade, porque a aveia também tem glúten, mas ela tem ali muita fibra, ela tem muitos micronutrientes, muito mais do que a farinha de trigo, então acaba compensando. E na verdade aqui, assim, não é nem o glúten, mas é mais a farinha de trigo, né? Que tá presente em vários alimentos que aí não são muito saudáveis, que não são muito benéficos para nossa saúde. Então você pode substituir isso por uma panqueca de aveia, por um cuscuz, tapioca, biscoito de polvilho, bolacha de arroz, por uma raiz no café da manhã, né? Então você pode fazer um bolinho, um pãozinho aí sem glúten, né? Sem farinha de trigo. Tem muita opção, tá? Então é uma das coisas que mais melhora o funcionamento do intestino e mais melhora vários outros sintomas, tá? Como pele, como dores articulares, enxaqueca, né? Então, reduzir ou retirar o glúten, gente, é uma coisa que vai melhorar demais vários aspectos aí da sua saúde, da sua vida, tá? Então, esse é o nosso quarto ponto. Quinto ponto, reduzir o consumo de açúcar, tá? Então, o açúcar do café, o açúcar do suco, da vitamina, né, do chá, enfim, o açúcar de adição principalmente, né? Então, aquele açúcar que você adiciona em alguma coisa, né? Seja numa bebida, seja numa comida. E também o doce, né? Então, o doce depois do almoço, o bolinho de chocolate, enfim, tudo isso daí vocês têm que tomar cuidado, tá? E muito cuidado com o açúcar líquido, que é esse que eu tô falando que vocês adicionam na bebida. Porque é uma coisa que, por exemplo, a pessoa que toma ali 6 cafezinhos por dia com açúcar. Gente, ela tá ingerindo ali basicamente uma refeição só de açúcar, né? O café puro, ele não tem calorias, né? Ele tem baixíssima, né? Quase, como é que fala? Insignificante, né? Mas quando você toma com açúcar, você tá aumentando ali o teor de calorias da sua dieta. Então isso realmente é algo que pode impactar diretamente na sua saúde, no seu emagrecimento, né? E tudo mais. Então, reduzir o açúcar líquido, então aquele que você adiciona nas bebidas, e aquele docinho, eu preciso de um docinho depois do almoço. Será que você precisa ou que seu intestino está tão desregulado que você sente a necessidade fisiológica de comer aquele doce, né? Então pare para pensar nisso, tá bom? Bom, então esse foi nosso quinto ponto. Sexto ponto, reduzir o consumo de leite e derivados, tá? Principalmente se você é uma pessoa que faz cocô de bolinha, né? Então o cocô de bolinha, ele tá muito relacionado, como eu disse pra vocês, ao trigo, que eu já falei, né? E ao leite. Então, gente, tem pessoas que tomam 1 litro de leite por dia, né? E aí é algo que pode ser bem prejudicial. Ou a pessoa fala, não, Gabi, o leite eu não ligo, mas o queijo, eu amo queijo. E aí aquela coisa de assim, nossa, eu tô aqui com uma fominha, vou beliscar? Ela vai lá e pega uma fatiazinha de queijo. Quando vê, comeu ali 3 porções de queijo, né, de leite derivados no dia. Então é algo que a gente precisa pensar, porque o leite também tem uma proteína altamente inflamatória, que é a caseína, né, que os seres humanos não conseguem digerir justamente porque leite foi feito pro bezerro e não pra gente, né? Então por isso é muito natural que as pessoas tenham intolerância à lactose, como eu já falei, né, em uma outra live com vocês, que tenham intolerância à lactose depois de mais velhos, ou muitas crianças aí com alergia à proteína de vaca, ou muitas pessoas com sensibilidade, né? Então às vezes a pessoa vai fazer o exame e ela fala, não tem alergia, mas ela toma o leite, ela come o queijo, ela tem gás, ela tem estufamento, ela tem alteração do funcionamento intestinal, ela faz cocô de bolinha, né? Então aí a gente tá vendo que ela tem sim uma sensibilidade àquele alimento, então por isso ela precisa reduzir, tá? Então, reduza a quantidade, você não precisa abolir o leite da sua vida. Mas, de fato, se você toma leite ainda, reduza a quantidade do leite que você toma e do queijinho também, tá? Eu sei que isso é muito difícil, né, gente? Para os mineiros, principalmente, porque a gente ama um queijo, mas eu falo por experiência própria. Eu era uma pessoa que comia queijo todos os dias, né? Porque, de fato, é uma coisa que eu gosto. Eu acho que dá um saborzinho, dá um tchanzinho pra comida. E aí, nos últimos meses aqui, né, desse ano de 2024, como eu tenho estudado bastante sobre a questão de sensibilidade, a questão intestinal, eu tenho reduzido bastante o meu consumo de queijo, né? O leite eu já não tomava, mas de queijo e iogurte, que era uma coisa que eu tomava bastante. E eu sinto que o estufamento melhora muito, gases, né, distensão abdominal, então de fato faz uma diferença muito grande, né? Então a gente tem que aí abrir mão às vezes de uma coisa que a gente gosta por um período para tratar e depois a gente conseguir aí incluir de forma mais equilibrada, de forma mais organizada. E aí a gente também tem que lembrar que o leite, ele faz uma reação opioide no cérebro, né, causando um vício. Então, por isso que muitas pessoas falam assim, ai meu Deus, parece que eu sou viciada em comer queijo, em tomar leite, eu sou viciada em leite. E de fato, talvez você seja viciada, mas pela questão dessa reação opioide que tanto o glúten quanto o leite causam no cérebro, né? Então, aquela necessidade, nossa, eu vou beliscar.
muitas vezes vai pro queijo, porque ele vai te dar essa sensação, tá? Então, reduzir aí leite e derivados. Sexto ponto, não sei, já esqueci, regular o seu sono, tá? Então, ter horário para dormir e para acordar. Então, dormir até no máximo às 11 da noite, né? E acordar ali por volta de 7 até no máximo 7 horas, é um horário legal de acordar. Procurar ter de 6 a 8 horas de sono, sendo o ideal 7 horas por noite para adultos, né? E ter um sono de qualidade, né, gente? Então, quando eu falo regular o sono, regular o ciclo circadiano, a gente tá falando de reduzir a luz azul antes de dormir, pelo menos 1 hora antes de dormir. Então, abaixar o brilho do celular, não ter contato com tela de notebook e, se tiver contato, utilizar aquele óculos de luz de filtro azul, tá? Se você tem dificuldade para dormir, na verdade, assim, para todo mundo, utilizar a luz amarela no quarto, né? Então, trocar a luz branca por uma luz amarela, caso a sua seja branca. E se você tem muita dificuldade, utilizar a luz laranja também é uma boa opção que vai te ajudar a induzir esse sono, tá? Então, regular o ciclo circadiano é uma coisa essencial se você quer ter saúde, se você quer viver muito, se você quer ter um bom funcionamento cognitivo e se quiser emagrecer também, isso é essencial, tá? E por fim, no ponto 8 aqui que eu coloquei pra vocês, é fazer exercício físico. Então, se você tá sedentária, se você tá aí há anos parada, né, é hora de voltar. Ai, Gabi, eu preciso fazer academia? O ideal seria que sim, tá? O ideal seria que você fosse pra uma musculação, porque musculação, na verdade, é indicada pra todo ser humano, seja ele jovem, seja ele idoso. É indicada pra todo ser humano. Agora, eu não posso, eu não quero, eu não gosto. Comece pelo que você consegue, tá? Então, se você não tá fazendo nada, vai fazer uma caminhada de no mínimo 20 minutos, né? Faz ali todo dia uma caminhadinha de 20 a 30 minutos, faz um treino em casa, sobe escada, pula corda, você só precisa se movimentar, precisa sair da inércia, tá? Então, comece a fazer algum exercício físico aí. Lembrando que para você deixar de ser considerado sedentário, você precisa treinar 150 minutos por semana, tá? Então, 3 vezes de 50 minutos por semana ou 5 vezes de 30 minutos. Então, se você fizer ali de segunda a sexta 30 minutinhos de exercício físico, você já não vai ser considerada sedentária mais, tá bom? Gente, então é isso. Eu trouxe aí 8 pontos para vocês melhorar, né? Para vocês começarem, para darem um start no processo de mudança de hábitos, de mudança de rotina, né? De criação de um estilo de vida saudável. Então, vamos recapitular? Primeiro ponto. Aumentar, calcular e beber a quantidade de água indicada pra você, tá? Segundo ponto, reduzir ultraprocessados. Estou pegando aqui na minha colinha. Reduzir ultraprocessados. Terceiro ponto, acrescentar frutas e vegetais. Reduzir farinha de trigo. Reduzir leite e derivados. Reduzir o consumo de açúcar, principalmente o açúcar líquido. Regular o seu sono. E fazer exercício físico, tá? Então esses são os pontos aí que eu considero essenciais para você que quer começar a criar um estilo de vida saudável, tá? Espero que tenha ajudado. Bora levantar dessa cadeira, desse sofá, vai na feira, compra seus vegetais, compra suas frutas e vai fazer exercício físico e regular seu sono também, que você vai ver que a sua saúde vai melhorar drasticamente, sua disposição também, sua pele, vai te favorecer o emagrecimento, a perda de gordura ou a manutenção de peso também, tá bom? Um beijo pra vocês e até a próxima!